seguidores! Tudo bem com vocês? Bem, pra quem não me conhece, eu sou a Mariana. Eu sou aqui do canal e lá do Instagram Viajo Quando Dá. E durante a minha jornada com redes sociais, eu sempre compartilho assuntos sobre vida a bordo, sobre intercâmbio e agora sobre a Shein também. Então, se você tá caindo de paraquedas aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gente, o vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que nem todo mundo fala. Quais foram os trabalhos que a gente teve durante o intercâmbio, né? Muita gente usa a fase do intercâmbio como uma fase assim de reinos e glórias. Eu morava na Europa, ganhava em euro e só posta a foto. E eu, desde o começo, desde quando eu morava já lá, isso não era uma realidade pra mim. Eu sempre compartilhava tudo com as pessoas que me seguiam, os meus amigos mais próximos, alguns curiosos. E depois que eu comecei a vender intercâmbio, eu vi que era muito importante a gente saber dessa realidade mesmo, do que é que eu poderia enfrentar, do que é que eu poderia passar, para ver se a pessoa estava pronta para encarar essa nova fase. Então, é com esse objetivo de abrir um pouco a mente das pessoas que têm curiosidade e que querem ir para Dublin ou para qualquer outro lugar do mundo fazer intercâmbio, dos possíveis trabalhos a serem feitos. Eu vou compartilhar com vocês um pouco dos trabalhos que eu tive ao longo da minha carreira, ao longo do meu intercâmbio e do tempo que eu tava lá. Então vamos lá, eu fui para fazer um intercâmbio de 1 mês e acabei ficando lá mais tempo e fiquei ao todo 2 anos e 7 meses. Eu só fui cair na real que eu precisava arranjar um emprego quando eu fui ao banco sacar dinheiro para comprar comida e eu só tinha 75 centavos na minha conta. E aí eu tive a ajuda dos meus amigos que moravam comigo na casa e eles me ajudaram, porque caso contrário eu não ia ter dinheiro para comer, eu não ia ter dinheiro para sair e muito menos para pagar o aluguel. Então realmente eu fui atrás de empregos. E como é que começou isso? Eu morava numa casa com mais 5 pessoas. Todas essas pessoas trabalhavam como cleaner, que em português seria algo como diarista. E essas pessoas, elas tinham uma agenda de trabalho. Em um determinado período, essas pessoas que moravam comigo começaram a ficar muito cheias de trabalho. E às vezes elas trabalhavam tanto e tinham tanto dinheiro que diziam assim: Mariana, vai ali fazer aquela faxina pra mim, que eu te dou o preço do valor dela, porque eu tô muito cansada, porque eu vou fazer outra faxina pra me dar mais dinheiro. Aí eu falava, tudo bem, então eu vou. Um dia eu fui com uma amiga minha, ela me explicou como era que se lavava um banheiro, como que se limpava uma casa, porque diferente do que a gente tem aqui no Brasil, em Dublin, que foi onde eu morei, as pessoas elas não jogam água em tudo. Então assim, eu fui aprender os truques, porque lá fora a gente recebe por hora trabalhada. Então se você tem uma casa para ser limpa em 2 horas, você vai ter que limpar uma casa em 2 horas, fazendo o que pode, né? Você não vai arrastar móvel, você não vai arrastar sofá, cama. É tudo superficial, mas tem que ficar tudo muito bem feito. Então, depois disso, eu comecei a ir sozinha. E uma dessas minhas amigas saiu do trabalho de diarista dela fixo e passou para mim. Ela era responsável por limpar apartamentos que o dono organizava para receber pessoas de Airbnb. E foi isso que eu fiz. Então, durante um tempo, durante quase meu contrato inteiro, eu era responsável por limpar 4 apartamentos de Airbnb de um indiano. Ele me dizia quando que ia chegar cliente, quando ia sair, e era minha responsabilidade deixar o apartamento pronto, que seria limpo, com as camas limpas, organizadas, as toalhas distribuídas, se tivesse que deixar comida na geladeira, deixar, e também limpar a bagunça que o pessoal anterior tinha deixado. Às vezes eu tinha 1 dia, 2, 3 para fazer isso, e às vezes eu tinha só 1 hora, era muito puxado. E nos tempos que eu não tinha cleaning para fazer, eu ia atrás dos meus cleanings. Eu ia em sites de pesquisas de emprego dos mais diferentes tipos. Alguns eu fazia uma autopromoção. Oi, meu nome é Mariana, vim do Brasil, tenho experiência em limpeza de casas no Brasil, tenho experiências de limpezas em restaurantes. Você meio que inventa uma historinha e a pessoa entra em contato com você. Oi, Mariana, você pode vir aqui na minha casa de tal fazer limpeza? É um pouco arriscado porque você não tem noção de para onde você tá indo, de quem são as pessoas que você vai encontrar, se a casa é segura, vai ficar alguém com você em casa. A maioria dos trabalhos de cleaning que eu fiz, eu não ficava com o dono da casa na casa. O dono da casa às vezes nem me conhecia. Recebi uma indicação de alguém que eu já tinha limpado a casa e aí essa pessoa entrava em contato comigo e falava: Oi, sou amigo de fulano de tal, que você já foi lá limpar a casa deles e ele indicou você. Eu preciso que você entre na minha casa em 3 horas, a chave vai estar embaixo do tapete, ou a chave vai estar na entrada da recepção do prédio, e você vai lá e faz a faxina. Seu dinheiro está guardado dentro de um envelope, dentro de um copo no armário, está na recepção do prédio. E eu ia fazer tudo como combinado. Comigo, graças a Deus, não me aconteceu nada,
Aconteceu uma coisa comigo sim. Uma das casas que eu limpava era de um senhor. E esse senhor, ele morava sozinho. Era um senhor, 60 anos. Ele morava sozinho. E aí, a casa dele era muito suja. Aí, teve uma época que eu precisava muito de trabalhar. E aí, eu mandei mensagem pros meus clientes. Oi, tudo bem? Eu tô precisando de mais cleaning. Se você souber de alguém que faz mais limpeza, você pode me indicar. E aí, esse senhorzinho, que no começo parecia ser super inofensivo, mandou mensagem pra mim assim: na verdade, você precisa de mim. E aí, eu fiquei bem passada com a situação. E aí, não voltei mais pra trabalhar com ele. Ou casos de que a pessoa queria pagar o mínimo do mínimo das horas. Minha hora trabalhada era 10 euros por hora. Tinha gente que queria pagar tipo 6 ou 5. E as pessoas fazem isso porque no desespero tem gente que se sujeita a receber isso, né? Mas não era meu caso. E aí, quando eu já estava melhor de vida, eu já estava podendo escolher os meus empregos. Além de trabalhar nessas casas como faxineira, eu também consegui alguns empregos em estabelecimentos comerciais. Eu fui limpar escritórios durante 2 vezes por semana. Eu limpava um prédio, então eu tinha que aspirar o chão de uma empresa que tinha várias salas. Eu tinha que trocar todos os lixos, limpar as mesas, os banheiros, as pias, tudo em 2 horas. Assim, atualmente eu vejo que eu não consigo pensar como é que eu conseguia fazer isso. Mas naquela época dava tempo, eu só fazia isso, era tipo ligada no 220 direto. E também limpava um escritório. E aí eu limpava todas as mesas, computadores, janelas, banheiro, cozinha e chão. E aí eu ia juntando de pouquinho em pouquinho. Um cleaner desse de 2 horas eu ganhava 20 euros, no outro de 3 horas eu ganhava mais 30 euros. Então, tipo, num dia eu fazia 50 euros, fazer as contas aqui. 50 vezes 4, 200. Em uma semana, se eu pegasse só 2 cleanings por dia, um de 2 horas, outro de 3, eu tirava 800 euros. Mas eu, em média, chegava a tirar com faxina 1.200 euros. E se eu quisesse, eu faria mais, porque eu não me organizava no meu dia de trabalho e eu evitava trabalhar muito, assim. Então, esse foi um emprego que eu tive como faxineira e sempre era trocando com as amigas. Eu não posso ir, eu posso, eu pego o seu cleaning. Já limpei escola também, e aí era minha responsabilidade. Basicamente era só aspirar e limpar os banheiros, só que era uma escola, né, gente? Então era muita coisa que eu aspirava. Como cleaning, essas foram as minhas experiências, limpando casas, escolas, estabelecimentos comerciais e escritórios. Agora, esse vídeo vai ficar muito longo se eu vou falar de todos. Então eu decidi que eu vou fazer um vídeo para cada das minhas experiências de trabalho. Então, se você tiver curiosidade de saber quais foram as outras experiências que eu tive de trabalho na Irlanda, em Dublin, durante o meu intercâmbio, é só você procurar na playlist Intercâmbio, que vai estar tudo lá.